Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 4 do livro Ferramentas dos Titãs. Nós vamos continuar aqui o nosso processo, a nossa jornada de conversar a respeito dessas pessoas que fizeram história a partir dos seus resultados, né? A gente ainda está na fase saúde, né? Como vocês viram nas aulas anteriores, o livro é dividido em 3 fases e nós estamos na fase saúde. Então hoje nós vamos continuar conversando a respeito de mais 3 personalidades que tiveram resultados marcantes e foram entrevistadas no podcast do Tim Ferriss. A primeira que a gente vai falar agora é sobre o Dr. Peter Attia. Não tenho certeza se eu estou pronunciando o nome correto das pessoas, né? Porque alguns deles eu não conheço, na verdade a maioria nesse ramo aqui, nessa área da saúde. Então acho que é assim, Peter Attia. Mas também está escrito aqui no título da aula, então qualquer dúvida é assim que se escreve. Ele é um médico, né, e ele também é um atleta de ultra resistência. A gente viu que muitas dessas pessoas aqui da área saudável gostam de se desafiar na ultra resistência, né? Então, corridas, maratonas, algumas provas muito diferentes, né? Igual a gente falou na aula anterior, sempre levar o corpo ao extremo. Então, ele é mais um que também gosta de fazer esses experimentos. E ele tem uma história aqui de ultra resistência na natação, com provas de natação de 40 quilômetros. Eu nem sabia que isso acontecia, né? Que tinham provas tão longas assim, mas ele é o da natação. E aí começa a comentar um pouco aqui sobre a rotina dele, o que ele faz, tudo mais. Então a gente tem uma ideia aqui do café da manhã. E ele fala que café da manhã é uma coisa que ele não toma. Muito difícil ele tomar café da manhã. Ele tem esse hábito de não tomar café. Costuma praticar o jejum intermitente, né? Ficar muitas horas sem comer e comer em determinados períodos. Então, o que ele costuma fazer é o jejum de 23 horas, que você fica esse período todo sem comer e tem apenas uma refeição, né? Ali 1 hora, uma refeição e depois mais 23 horas sem comer. Existem modalidades mais comuns, diria assim, de jejum intermitente, que a gente vai falar bastante sobre isso, que é ficar 16 horas sem comer e comer ao longo de um período de 8 horas, né? E você divide entre almoço, jantar, algum café da manhã, enfim, você divide essas 8 horas em algumas refeições, 16 sem comer e 8 dividindo nessas refeições. Também tem a modalidade de 18 por 6, 18 horas sem comer e 6 horas onde você faz algumas refeições. Eles mencionam aqui no livro que a modalidade que ela acaba sendo melhor, que tem um melhor equilíbrio, que proporciona autofagia no corpo. A autofagia é a regeneração natural das células, né? A nível celular é uma regeneração natural. Então, o melhor, o ideal para o corpo é ficar 16 horas sem comer e comer por um período de 8 horas, para que o corpo tenha um período para se recuperar, para se regenerar de uma forma natural. Isso é o que está dizendo no livro. Estou mencionando todo o nosso estudo aqui é baseado no que está dizendo no livro. Eu particularmente não tenho pesquisas para dizer isso a vocês, se realmente faz sentido ou não. Tudo que a gente fala aqui é baseado no conteúdo do livro. Então vamos lá, tem alguns trechos aqui que ele chama de trechos aleatórios no bate-papo entre eles. Então o Dr. Peter, ele costuma ficar 3 anos em fase, como a gente chama de cetose nutricional. Lembra que numa aula atrás a gente falou sobre ficar em cetose, que é fazer com que o corpo queime gordura em vez de queimar açúcar, que tem toda uma série de jejum, de suplementos, toda uma rotina que você precisa fazer para fazer o seu corpo entrar em cetose. E o Dr. Peter ficou 3 anos nesse sistema, né, em cetose nutricional. Hoje ele já não faz isso em um período tão grande, mas ele entra em cetose pelo menos uma vez por semana para queimar um pouco mais de gordura. Todos eles têm alguns hábitos diferentes, né? Tem uma aqui que ele chama de ferramentas, ele usa um monitor de glicose contínuo, né, para medir os níveis de açúcar dele ao longo do dia, porque ele tem ali uma meta de ficar com uma glicose em um determinado número e não passar muito disso ao longo do dia todo.
ele usa um aplicativo, acho que é um monitor que mostra o resultado no iPhone. É interessante, não sei, acho que se vocês viram esse lançamento novo do Apple Watch, ele tem agora mais aplicações, né? Então você vai conseguir medir sua temperatura corporal em tempo real e tudo isso mostrar no aplicativo do celular. É bem interessante, eu acho que eles têm vários aplicativos, várias alternativas que a partir do relógio, né, que fica ali em contato com a sua pele, você consegue ter uma série de informações a seu respeito. É muito interessante, não é uma alternativa barata, mas para quem quer acompanhar esses números com regularidade, tem a tecnologia pode ajudar nesse sentido, né? E aí ele fala sobre fazer exames, né? Porque como ele é um atleta de ultra resistência, vive testando dietas diferentes, coisas diferentes, viveu um bom tempo em cetose, pratica isso pelo menos uma vez por semana, ele precisa acompanhar muito de perto a saúde, né? Então fazer exames é uma coisa normal para pessoas que vivem assim nesse extremo de saúde, digamos assim. E aí ele fala que pra gente, pessoas normais, né, decidir fazer um exame, fazer um check-up geral, é muito difícil que tudo esteja 100% normal, esteja tudo, né, perfeito. É muito difícil, porque você vai cavucar ali uma série de informações e de coisas diferentes, que alguma coisinha ou outra a gente sempre encontra. Então ele diz para você ter a consciência, sempre que for fazer isso, de que você vai fazer alguma coisa a respeito, porque não adianta você fazer uma série de exames e tal, ter o resultado, saber que tem coisas ruins, coisas que não vão bem e você não estar disposto a fazer nada a respeito, a fazer algo para melhorar, trabalhar naquilo que for necessário para melhorar aqueles indicadores. Então ele fala bastante para você pensar e ter certeza em relação ao que vai fazer com aquilo, né, com o resultado daquilo. Se for para você não fazer nada, só saber da informação nem vale a pena. Então ele diz, tenha certeza que você vai tomar alguma atitude em relação aos resultados, né, que a gente não sabe exatamente quais sejam. E aí um outro item que ele destacou aqui, que também é interessante, é o perigo da primeira impressão dos exames de sangue. Exames de sangue, acho que vocês já viram, quando a gente faz, vem o nosso resultado e do lado sempre vem uma tabelinha de parâmetro para você considerar o que é normal e o que não é normal. E aí, nessa tabelinha, a gente sempre vai comparando e já, né, você já tenta fazer a consulta só por você mesmo antes de ir ao médico. E o pior é quando você não sabe o que aquele exame significa, você vai pesquisar no Google. E aí fica pior ainda, né? Então você já entra em desespero por uma coisa que você nem sabe direito o que é, o que significa, que dependendo dos seus objetivos pode ser uma coisa positiva ou não, depende do cenário, depende da história, depende do que aconteceu antes. Tem algum momento aqui, eu não lembro quem agora, mas eu li aqui que, por exemplo, se você fizer um exame de cortisol, cortisol é um hormônio do estresse, digamos assim, né? Ele é conhecido como hormônio do estresse. E existe alguns exames que você faz de cortisol, que você faz de manhã, porque o seu cortisol tá um pouco mais tranquilo, e ao longo do dia você repete esse exame para ver como é que essa taxa tem trabalhado no seu organismo. E aí teve uma pessoa aqui que foi fazer o exame, e de manhã, quando ele fez o exame, o cortisol dele estava muito alto. E aí quando ele passou no médico, o médico viu aquele resultado e, conversando com o paciente, ele entendeu que o paciente tinha tido problemas na noite antes de fazer o exame, que a casa dele tinha alagado, enfim, ele tinha tido vários problemas. Então ele ficou muito estressado. E aí isso se refletiu no exame. Então tem toda uma rotina para você fazer o exame. Tenta fazer o exame num dia da semana fixo, para sempre repetir naquele dia de semana. Evitar fazer exame de sangue na segunda-feira, que carrega um certo abuso ali do final de semana, porque o exame é uma foto de um dia, né? Ele não significa que você esteja de fato com aquele problema. Pode ser que no domingo você tenha tido algum comportamento, né, inapropriado, exagerado, alguma coisa, e aí isso vai refletir no seu exame na segunda. Então tenta organizar assim, vou fazer, sempre que eu fizer exame de sangue, eu vou fazer às quintas-feiras, que é um dia que tende a estar tudo mais normal, mais equilibrado. Tentar criar algum conceito nesse sentido
e sempre conversar realmente com o médico para entender o que está acontecendo e não se consultar no Google e já ficar desesperado com aquelas informações, né? E aí ele continua aqui, ele é muito direto, né, com as questões aqui de saúde. E é interessante que ele diz que se você tem mais de 40 anos e não fuma, há um risco de 70 a 80% de que você morra de uma dessas 4 doenças, que são as doenças mais comuns que acontecem com pessoas acima de 40 anos e que levam essas pessoas à morte, que é doença cardíaca, doença cerebrovascular, que seria um derrame, câncer ou doenças neurodegenerativas, que é Alzheimer. Então, a chance é de uma dessas. A estatística de morrer de acidente, essas coisas, é bem baixa para essa faixa etária, acima de 40 anos. Então, a chance é que seja por uma doença dessas. E aí, por isso que ele diz que existem alguns tipos de longevidade que a gente precisa ter consciência para lidar com essas possibilidades. Então, o primeiro é tentar vencer a morte retardando o início dessa doença crônica, né? E o segundo é você ser proativo, né? Ter um jogo mais ofensivo e tentar melhorar de vida. Então, você precisa construir hábitos saudáveis o mais cedo possível para evitar que problemas aconteçam, porque você adquirir, né, criar o hábito depois que o problema já está ali instalado, fica muito mais difícil, né? Depois que você fez um exame e já deu que tem algum problema, que algum fator está elevado e tal, e aí você vai ter que trabalhar no seu hábito ali por uma obrigação muito grande. É mais difícil e vai ser muito mais trabalhoso. Agora, se você fizer aquilo já evitando que aquilo aconteça, já trabalhando ali na prevenção, é muito melhor. Você consegue fazer um trabalho muito mais equilibrado, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que vai te garantir uma saúde melhor, você não vai precisar se expor a medicamentos. Então, quanto antes você adquirir um hábito saudável de forma consciente, melhor vai ser para sua qualidade de vida como um todo, né? E é isso que ele prega aqui, da gente implementar estratégias, né, de longevidade o mais rápido possível e evitar o que muitos de nós já ouviram, vocês provavelmente já ouviram, carboidratos e açúcares, porque eles têm a fama de ser inflamatórios, né, de aumentar a insulina, e aí tem uma associação com surgimento de câncer. Então, carboidratos e açúcar, produtos refinados, tem essa questão polêmica que a gente sabe que é bom evitar, mas por um hábito negativo, por um hábito de fazer isso há algum tempo, se torna às vezes um pouco difícil, a gente vai postergando até que o problema surge. Então vamos tentar criar esse compromisso de ter uma dieta mais saudável, mais equilibrada, de praticar as atividades físicas, de seguir a nossa rotina aqui do Clube das 5, porque isso é uma prevenção, é um ato de amor, de carinho por você e pelas pessoas que estão à sua volta, né, de garantir a sua saúde. Então você sabe o que tem que fazer, é só criar a disciplina, o hábito, a rotina para que isso realmente seja feito. Ele fala mais um ponto que eu achei interessante sobre perda de peso. Ele diz aqui que quando as pessoas querem emagrecer, elas querem correr muitos quilômetros para perder todo aquele peso. Mas ele diz que a musculação, pegar peso, faz com que você emagreça muito mais do que você correr muitos e muitos quilômetros. É muito mais eficiente, é a melhor opção, é uma opção de alta intensidade que vai fazer com que você realmente elimine esse peso de uma forma mais eficiente. Então, tenta aí equilibrar as atividades aeróbicas, né, que é corrida, caminhada, enfim, com alguma atividade muscular, porque primeiro que você vai fortalecer os seus músculos, aí evita lesão. É importante fortalecer músculos, né, dos joelhos, do abdômen, para a coluna, né, o do abdômen é importante para a coluna, então é bom associar as atividades. E se a perda de peso for um objetivo, ele orienta aqui que você foque mais na musculação para realmente conseguir perder mais peso. E um último item que ele menciona, porque no final, para algumas pessoas, o Tim Ferriss sempre pergunta qual é o livro que a pessoa mais gostou, o que
que ele recomenda que nós leríamos, e ele recomendou um livro que eu tenho aqui, esse aqui, ó, 10% Mais Feliz. Ele recomenda esse livro, um livro que ensinou ele a como meditar regularmente. Então é 10% Mais Feliz, do Dan Harris, é o autor. Como aprendi a silenciar a mente, reduzir o estresse e encontrei o caminho para a felicidade, uma história real. Então ele indica esse livro aqui para leitura. Esse foi o Dr. Peter Attia. Agora nós vamos seguir para mais uma personalidade, mais um médico. Nessa parte de saúde tem muitos atletas e muitos médicos, e médicos atletas. O próximo é o Justin Mager. Mager se escreve, Justin Mager. Ele é um médico, ele é amigo do Tim Ferriss, eles têm uma relação bastante íntima e a entrevista dele foi curta, mas eu achei interessante os pensamentos que ele trouxe aqui. Ele fala que a gente não é um objeto, que a gente é um processo. Foi como eu acabei de falar, achei muito parecido com a entrevista do Peter Attia. Eu acho que até por isso o que está mencionado aqui a respeito do Justin é um pouco menor, porque tem muita correlação. Ele fala que a gente quer sempre julgar as coisas como boas e como ruins, mas isso depende do nosso objetivo. Ele até dá um exemplo aqui de um colesterol, do colesterol LDL. O colesterol LDL alto, a primeiro momento, é ruim e acabou, se você tiver essa classificação de bom ou ruim. Agora, ele diz aqui, se você estiver tentando desenvolver massa corporal, é bom você ter o LDL alto, porque ele vai te ajudar a desenvolver essa massa. Ele é uma vantagem competitiva aí nesse objetivo. Então, por isso que os exames, eles são uma foto e precisa ter um acompanhamento médico de acordo com o seu objetivo, porque se você só olhar ali ou pesquisar no Google, pode ser uma coisa péssima, mas você precisa entender com o médico aquilo que você vem buscando, aquilo que você tem trabalhado, aquilo que você tem passado, para entender aqueles indicadores, se fazem sentido ou não. E aí, por último, ele como médico, né, mas médicos também vão em médicos, ele tem o costume de perguntar para os médicos o que aquilo faz. Então, por exemplo, assim, o colesterol. Porque o médico, normalmente, ele também, óbvio que ele conhece a fundo, né, aqueles critérios, mas ele vai olhando, colesterol, olha o nosso indicador e olha na tabelinha do alto. Tá alto, tá baixo. E é isso. Muitos não estabelecem um diálogo, não explicam o que está acontecendo, o que está causando aquilo. Então ele tem o hábito de perguntar para os médicos, ele pergunta, o que o colesterol faz? Né? Quero entender qual que é o efeito disso no meu corpo, qual é a diferença que isso vai fazer. O colesterol alto vai fazer com que aconteça o que no meu corpo? E o baixo? E normalmente ele diz que os médicos não sabem responder a essa pergunta, porque eles estão acostumados a ler uma cartilha de alto e baixo. Alto esse remédio, baixo essa dieta, essa rotina, não faz nada. E não tem a explicação do que aquilo efetivamente faz no seu corpo, qual é a diferença. Então ele tem esse hábito de fazer essa pergunta para meio que classificar, né, os médicos que ele vai levar aí para o acompanhamento de saúde da vida dele. Achei interessante, eu acho válido começar a fazer esses testes, essas experiências, né, para ver se até onde os médicos estão confiantes, né, estão certos daquilo que eles estão mencionando. Porque tem médicos excelentes, óbvio, como toda profissão, mas também tem aqueles que mal olham na nossa cara, né, que é só lendo cartilha, escreve ali, acabou, passa, linha de produção, digamos assim, né, um paciente atrás do outro, né, principalmente quando você vai na rede pública, né? E médicos, às vezes, de convênio tendem a fazer isso porque eles recebem em função da quantidade de pacientes, então alguns acabam fazendo isso. Não são todos, mas como em toda profissão, tem os bons e tem os ruins, né? Acho que quanto mais tempo você passa ali no consultório do médico para ele entender quem você é, qual é a sua rotina, o que você tem feito, que pode de alguma maneira influenciar nesses resultados no seu exame, eu acho que isso é o mais saudável possível. Mas infelizmente a gente não tem, a grande maioria da população não tem acesso a esse cenário, né, de médicos que fazem consultas aí com tempo a perder de vista para realmente entender
a vida do paciente. Infelizmente é um cenário que está bem longe de se disseminar e de ser comum a todas as pessoas, né? A próxima pessoa que vamos falar, nosso terceiro e última análise aqui dessa aula, é o Charles Poliquin. Charles Poliquin é um treinador, ele é um treinador de força, um dos mais renomados do mundo, treinou atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, então ele é especializado em treinar força, levantamento de peso. E aí o Tim Ferriss faz uma pergunta para ele logo no início: como que você identifica um bom treinador de força? Olha o critério que ele usa para identificar. Um bom treinador de força deve conseguir que uma mulher, não importa sua gordura corporal, seja capaz de fazer 12 elevações na barra em 12 semanas. É um critério muito claro, definido, preciso, né? Então qualquer treinador de força é capaz de você fazer essa elevação em 12 semanas, então é isso. E aí ele começa na rotina dele com o café da manhã, ele já tem um café da manhã diferente do outro médico que a gente falou agora. Ele sempre come uma carne no café da manhã, proteína, sempre, frita com um pouco de manteiga de leite de cabra, então tem sempre uma carne, nozes e às vezes frutas vermelhas e abacate. Então ele sempre inclui isso na rotina dele. Ele vai mudando um pouco, sempre mantém a proteína, não a mesma, vai mudando um pouco, mudando os outros acompanhamentos, porque ele diz que se você tomar por muito tempo, consumir por muito tempo o mesmo item, aquilo pode te causar intolerância. Até achei interessante que ele fala aqui, o Tim Ferriss que fala isso aqui no livro, que tem duas causas para que a gente desenvolva a intolerância por alimentos. A primeira, você simplesmente esteja consumindo tanto do mesmo alimento que provocou uma resposta autoimune, mas pode ser reversível. E o segundo, ele fala aqui do laboratório que cometeu um erro. Enfim, essa não é relevante. É só você consumir tanto um item que aquilo acaba se tornando uma resposta realmente do seu corpo. Eu desenvolvi a famosa intolerância à lactose, não tinha, mas com o tempo isso foi acontecendo, eu não sei porquê. E ainda, eventualmente, às vezes eu como algumas coisas que tem leite e não acontece nada, não sinto nada, outras vezes eu passo mal. Então, depende, na maioria das vezes eu passo mal, né? Mas é uma resposta autoimune que é reversível, então diminuindo o consumo e aí pode ser que você volte a conseguir lidar com aquele medicamento, né? Ele fala aqui também sobre bons médicos, né? Interessante, porque todos eles aqui têm ido mais ou menos nessa mesma linha. E aqui ele fala o que eu acabei de falar, que para ele a característica de um bom médico é aquele que passa a primeira consulta realmente conversando com o paciente, conhecendo o paciente, um tempo bom de qualidade com o paciente nesse bate-papo para desenvolver esse relacionamento entre médico e paciente. Como ele é um treinador de força, ele aconselha que o Tim Ferriss coloca uma pergunta muito aleatória aqui no meio, que é sobre agachamento, né? Agachamento com barra. É melhor fazer o agachamento com a barra à frente, atrás ou acima da cabeça? E ele fala que sempre à frente, porque quando você faz à frente, você não pode roubar e que o agachamento tem que ser até o chão. Senão não vale fazer só aquela baixadinha, sabe? Isso não é agachamento, não vale. Ele, como um treinador de força que treina atletas olímpicos, os atletas treinam dessa forma, com a barra na frente, os cotovelos travados e você segurando, a barra fica mais ou menos na altura do pescoço, ele menciona, você faz esse agachamento e abaixa até o chão, não é uma baixadinha simples. E sobre os livros, ele também aqui, ele indica um livro, que até a gente leu na comunidade Lendo e Aprendendo, é um livro maravilhoso, A Única Coisa, é o livro que ele indica, é um livro que trouxe resultados extraordinários para a vida dele, como ele menciona aqui no texto, então a gente já leu esse livro, tem aulas sobre ele lá dentro da comunidade, muito bom. E uma última pergunta que o Tim Ferriss faz também a algumas pessoas é: em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido? E aí ele falou uma personalidade que eu também gosto muito, eu achei interessante essa referência, que é o Winston Churchill. Eu gosto tanto que aqui eu tenho uma biografia gigantesca do Churchill, porque eu realmente gosto muito dele, acho ele uma referência.
de pessoa realmente bem-sucedida, de pessoa destemida, certa, estrategista, que se comunicava muito bem. Ele ganhou o Nobel de Literatura, então além de ser um político orador extremamente eficiente, um negociador eficiente, um estrategista eficiente, ele escrevia muito bem, inclusive ganhou o Nobel de Literatura. Então eu acho que o Churchill é realmente uma figura, um exemplo de pessoas bem-sucedidas. Então é isso, próxima aula vamos falar de mais algumas personalidades referências.